que me desamparaste? Era o preço do nosso processo. 3h, Paulo diz que o aguilhão da morte é o pecado. Aí a morte olha para Cristo e vê ele repleto com os nossos pecados, os nossos processos. Aí ela diz, já peguei todos, agora eu pego ele, e desce. E 3h, pelos nossos processos, ele é morto. 4h ele está morto, pendurado numa cruz. E a oposição, a acusação, já contando com a vitória. Na ciência tem algo chamado autólise. É uma matéria que nos ensina o poder da morte sobre o corpo humano. A autólise nos diz que a morte usa algumas partes para nos vencer. Por exemplo, se eu morrer aqui agora, nem todas as células do meu corpo morrem. Então, morri aqui agora, a morte vem com a decomposição. A decomposição vai rastrear eu do pé à cabeça. Encontrou engano, encontrou mentira, encontrou pecado, ela entra. Ela tem até 12 horas depois de eu morto para esfriar o meu sangue, matar as últimas células e empaladecer a minha pele. Com 12 horas eu estou decomposto. Então já estou decomposto, 13 horas de morto, vem a putrefação. A putrefação entra no meu organismo e vai me apodrecer de dentro para fora. Ela tem até 24 horas para mim deturpar todinho e me apodrecer. Com 24 horas eu já vou feder e tenho que ser enterrado. Com 25 horas vem a colonização. Os insetos, os germes vão se apoderar do meu corpo sepultado e a morte vai me destruir completamente. Agora Jesus morre 3h. Vitória parecia garantida da morte, do pecado e do inferno. 5h é tirado da cruz e jogado no sepulcro. 3 horas depois de morto, a morte diz, eu vou descer e vou tirar onda. A morte entra no sepulcro e tem uma surpresa. O sangue não estava esfriando. A pele não estava ficando branca. Ela diz, vou esperar, a decomposição tem 12 horas para concluir. 12 horas é um dia no período judaico. No final do primeiro dia, ela desce do sepulcro. Quando ela desce, ela não acredita. O sangue estava aquecido. A pele estava rosada. Aí ela não aguenta. Ela chama a decomposição e grita, decomposição, já são 12 horas. E nunca aconteceu isso. O que é que está acontecendo? O sangue dele está aquecido e ele não está pálido. A decomposição grita de longe. Eu rastreei ele. 1 Pedro capítulo 2, versículo 20. Eu rastreei ele. E o que é que ela grita? Eu olhei ele de pé à cabeça. Capítulo 22, versículo 22, por favor. Olha aí, aí ela grita. Eu rastreei ele do pé à cabeça, mas não cometeu pecado nenhum. E na boca dele não foi achado engano nem mentira. Ele é santo, ele é puro, ele é limpo. Porque a Bíblia diz que o nosso processo terminou na cruz. O nosso pecado ficou na cruz. Quando ele desce, já é o advogado vencedor, sem pecado. Foi tentado, mas em tudo ele venceu, sem pecado. Segundo dia, nada de podridão. Porque a putrefação só entra se a decomposição entrar. Manhã do terceiro dia, a morte volta. O corpo está aquecido e rosado. Aí ela chama o pecado. Pecado, desde a nossa entrada, ninguém venceu. O que é que está acontecendo, pecado? Aí o pecado grita de bem longe, Hebreus 4,15. Aí ele vai gritar e vai se render. O que é que ele grita? Veja, para que agora, ele diz em Hebreus 4,15, que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, porém que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Como
como nós, o pecado tentou ele, mas ele não cedeu por amor a nós. Ele venceu. O pecado levanta a bandeira branca. O pecado e a morte levanta a bandeira branca que ele venceu. O Salmo 24 é lindo. Quando um vencedor vencia um rei vencedor, vencia o seu oponente, ele descia no poder do vencido, tomava a coroa, tomava os despojos e dava a ordem ao mensageiro: volte para a nossa cidade e anuncie que levante os portões, alargue os portões, que nós vencemos. Porque na antiguidade, quando o rei vencia, que voltava vencedor com os despojos dos inimigos e a coroa, por mais alto que fosse o portão e mais largo, não caberia a sua glória. Aí agora ele desce, diz a Bíblia, toma o poder da morte, do pecado e do inferno, toma os despojos das almas, prega e grita lá embaixo: quem estiver em mim agora, a partir de agora, não vem mais para cá, o caminho agora é para cima, o caminho agora é para cima. Ele vence, toma o poder. Terceiro dia de manhã, aí Maria Madalena, preocupada com o resto mortais, pega o bálsamo e vai direto para o sepulcro. Quando entra, está vazio, só está os lençóis, o choro, o desespero. Os anjos vêm: mulheres, porque vocês estão procurando entre os mortos aquele que já voltou a viver? Ele não está mais aqui, ele já ressuscitou. Ei, pentecostal, cheio de unção, balança esse pentecostal que está ao teu lado, se você pode, e diga a ele: levante a cabeça, independente da circunstância, ele continua vivo, ele continua vivo, ele continua vivo, ele continua vivo. Yes.